Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo da apresentação da planilha Mais 2K Pro. Quem fala para vocês é o Valdano Cristóvão. Estive convosco há sensivelmente um ano apresentando pela primeira vez a planilha Mais 2K e hoje, um ano depois, trago-vos então as novidades. Quero vos mostrar hoje aquilo que mudou, o que é que melhorou e o que é que temos de novidade na nossa planilha na sua versão Pro. Quero também deixar aqui patente que este vídeo não se propõe a ensinar o funcionamento da planilha. Para isso temos um outro vídeo no YouTube, onde mostramos detalhadamente como a planilha funciona. O vídeo em questão apenas se propõe a mostrar as diferenças, a evolução que a planilha teve da versão passada para esta nova versão. Prontos, vamos então começar pelo layout. Quanto ao menu principal, as diferenças são sutis. O que vocês conseguem ver agora é o menu principal da nossa versão passada. Este que vocês conseguem notar é o menu então da planilha atual. Como eu disse, as diferenças são sutis, não havia muita coisa para mudar aqui. As maiores diferenças que nós temos serão na parte dos meses. Mas ainda assim vamos olhar rapidamente o que é que mudou. Na nossa planilha passada tínhamos no canto superior esquerdo uma tabela para a inserção das percentagens por áreas. No lado superior direito encontramos a visão geral e embaixo encontramos os 12 meses do ano para então fazermos a gestão mensal dentro da nossa planilha. As diferenças, como disse, são sutis. Em primeiro lugar, os meses continuam a ser os mesmos, então a parte de baixo não mudou. Mudou apenas aqui em cima. Fizemos um reajuste, continua a ter a visão geral, como podem ver aqui no canto superior esquerdo. E no canto superior direito tem uma novidade, que são as metas. Clicando aqui, seremos redirecionados para uma página nova, chamada Metas, que lá mais para frente vou explicar o que é e como ela funciona. Vamos agora para os meses. Vamos entrar aqui na nossa planilha antiga em janeiro e ver o que é que nós tínhamos. O layout para o janeiro era este que vocês conseguem ver ali em frente. Lembrando que tudo o que temos para um mês, encontramos o mesmo para os restantes meses. É exatamente igual. Então, aprendendo como funciona um mês, você tem noção do que tem nos mais restantes meses. E esse era o layout do nosso mês na planilha antiga. E como podem ver, está claramente visível as diferenças aqui na versão Pro. A planilha está muito mais cheia, muito mais recheada, com muito mais dados e muito mais vantagens. E esse é o layout da nova versão da planilha Mais 2K. Essas são as diferenças visuais entre as duas planilhas. Esta é a Mais 2K Pro e esta é a Mais 2K na sua versão passada. Vamos olhar o que é que mudou. Na Mais 2K, na versão passada, como podem ver, nós tínhamos duas tabelas, uma para preenchimento de gastos fixos e outra para preenchimento de gastos variáveis. E o que é que mudava nas duas? Absolutamente nada. A forma de inserção era a mesma. Tínhamos que colocar uma categoria, que era em célula flutuante, escolhíamos a categoria, colocávamos uma descrição aqui, a seguir colocávamos uma data, e então colocávamos o valor deste gasto. E era o mesmo processo feito para os gastos variáveis. Na nova versão, nós fizemos uma mudança radical quanto a isso. E a mudança é que o que eram duas tabelas agora se tornaram apenas uma. Como podem ver, temos apenas uma tabela em vez de duas, facilitando assim o teu processo de inserção de dados, que vai ser feito de uma maneira mais rápida e mais clara. Outra coisa que devem ter atenção que já mudou, antes nós tínhamos uma tabela para gastos fixos e outra para gastos variáveis. Agora nós temos uma única e os gastos continuam, só que mudamos a nomenclatura dos mesmos. Em vez de gastos fixos e variáveis, passamos para gastos essenciais e não essenciais, como vocês podem ver muito bem aqui. E por que é que fizemos essa mudança? Por um simples motivo. Os gastos fixos e variáveis são mais difíceis de nós verificarmos aonde temos gasto mal. Ou seja, um gasto fixo pode ser essencial, assim como um gasto variável também pode ser essencial. Então fica difícil na hora do corte saber que gasto eu devo cortar. Já nessa nova versão, entre gastos essenciais e não essenciais, fica muito mais claro quando eu quiser fazer um corte de gasto, em quais gastos eu devo me focar. E claramente deverei me focar nos gastos não essenciais, porque os essenciais serão aqueles gastos que eu preciso para viver. Então mudamos essa nomenclatura de gastos fixos e variáveis para gastos essenciais e não essenciais. Vamos olhar na prática como vai funcionar agora na nova tabela. A inserção é a mesma coisa. Temos aqui a nossa aba de descrição de dados, onde a gente vai fazer a descrição daquilo que foi gasto. Então aqui já tem alguns exemplos, por exemplo, compras do mês. Temos a opção de dia.
Antes nós tínhamos a opção de data, era preciso colocar uma data. Agora, em vez de data, temos dia apenas, mostrando que se já estás no mês, não precisa pôr a data inteira. Eu já sei que estou em janeiro, então coloco só o dia de janeiro. Depois temos a aba para categorias, que não mudou, é igual à tabela passada. E em seguida temos o tipo. Como já expliquei, mudou apenas de fixos e variáveis para essenciais e não essenciais. E em frente, então, colocamos o valor. Mudamos também os cabeçalhos da tabela. Vamos dar uma olhada na tabela antiga para ver o que é que realmente mudou. Na nossa tabela antiga, como podem ver, o cabeçalho tínhamos apenas aqui gastos fixos e outro cabeçalho para gastos variáveis. Agora mudamos, temos mais informações. Temos aqui do lado esquerdo a informação do gasto total. Do lado direito verás a divisão desse gasto entre essenciais e não essenciais, tanto em percentagem como em valor. Ainda sobre esta aba onde nós fazemos então o controle dos gastos, há uma coisa que também mudou e é a aba de descrição. Antigamente, como vocês podem ver aqui, o espaço para descrever o gasto era ligeiramente curto nas duas tabelas e prejudicando assim algumas pessoas que queriam colocar com mais detalhes o gasto que foi feito. Na nova tabela, isso mudou drasticamente. Temos muito espaço para as pessoas poderem descrever o que foi gasto. Como podem ver aqui, estou a simular com apenas letras, mas tu podes colocar aqui dados um pouquinho mais longos e ele serve na normalidade. Vai ser algo útil para algumas pessoas. Esta mesma diferença estendeu-se até para a nossa tabela de entrada mensal. Como podem ver aqui, esta era a tabela de entrada mensal da planilha antiga, que tinha um total de 9 entradas. Alguns dos utilizadores da planilha reclamaram que era um espaço ligeiramente pequeno para fazer as suas entradas do mês, então melhoramos isso, ao ponto que agora, na versão atual da planilha, nós temos 15 espaços para inserção, em contraste com a antiga tabela que eram apenas 9. Temos mais espaço para poderes então inserir os teus gastos mensais. A forma de uso é igual, como já disse, este vídeo não se propõe a ensinar o funcionamento da planilha, mas apenas para apresentar as novidades. Temos um outro vídeo no YouTube onde explicamos calmamente e categoricamente como funcionam cada coisa dentro da planilha. Vamos então mostrar mais uma novidade que tem a nossa nova versão da planilha mais 2K. Na versão passada, aqui no menu principal, no canto superior esquerdo, uma tabela onde definíamos por percentagens como o nosso dinheiro ia ser distribuído. É algo muito útil que, se notaram, já não aparece na nova versão no menu principal. Aqui temos o menu principal da versão atualizada e, como podem ver, não aparece aquela tabela de inserção de percentagens de distribuição financeira. E a dúvida de alguns pode ser, então onde é que foi? Será que foi eliminada? Não, não foi eliminada, apenas foi melhorada. Vamos entrar para janeiro e ver essa melhoria. Como podem ver aqui na tabela para o mês de janeiro, que é a mesma para todos os meses, aqui no canto superior direito encontramos aquela tabela de distribuição que antes aparecia no menu principal. A diferença é que, enquanto ela aparecesse lá no menu principal, nós tínhamos que fazer essa distribuição financeira para o ano todo. Ou seja, os valores que nós determinamos para despesa, reserva e investimento seriam fixos para o ano todo. Agora, a melhoria é que, colocando ela em cada mês, tu tens a possibilidade de alterar a distribuição financeira mensalmente. Então, se chegar um mês e eu achar que nesse mês eu pretendo que do meu valor financeiro, maior parte vai, por exemplo, para reserva ou para investimento, eu consigo fazer isso ao longo dos meses, apenas alterando aqui as percentagens. Então eu tenho como fazer essa alteração em cada mês e essa é a diferença na distribuição de rendimentos. Então agora nós temos ela aqui presa em cada mês, podendo ser alterada segundo a tua necessidade de mês em mês. Lembrando apenas que deve ter algum cuidado ao preenchimento da mesma, porque o total destas percentagens tem que ser igual a 100. Vamos agora a mais uma novidade e essa é muito importante e eu acho que vocês vão gostar muito. Descendo mais para baixo aqui no nosso mês de janeiro, no canto inferior esquerdo, como podem ver aqui, existe esse botão chamado Metas. Vamos clicar lá para entender o que é isso e como realmente funciona. É um local onde você vai usar para gerir as tuas metas anuais, mas tenha cuidado de colocar metas que precisam de algum esforço financeiro para ser alcançadas. Estamos a falar de metas que você precisa guardar algum valor recorrentemente para poder alcançá-la. Aqui dentro, a planilha te dá acesso a 8 metas anuais. Ela te dá a possibilidade de você fazer a gestão de 8 metas anuais. Em cada uma das metas tem 12 espaços que você vai ser obrigado a preencher. Primeiro, o nome da meta.
Como podem ver aqui na meta número 1 já tem um exemplo prático, terreno. Na meta número 2, outro exemplo prático, carro. Temos aqui na meta número 3 uma TV de 55 polegadas e as outras metas ainda estão vazias. Em seguida, você deve preencher o alvo. Aqui na opção alvo, você preenche o valor a ser alcançado, ou seja, o valor em dinheiro que custa essa meta. E depois disso, você simplesmente não faz mais nada aqui nessa tabela de metas. Tem outras informações abaixo, como podem ver, temos aqui a percentagem da meta, 0%, a dizer que não foi atingido ainda nenhum por cento desta meta. Então está uma meta vazia. Como é que vamos fazer o preenchimento dessas metas? É isso que eu vou explicar agora. Voltando aqui para o nosso menu principal e indo para janeiro. Aqui é onde você faz as tuas saídas mensais, os teus gastos. Se você quiser mandar um dinheiro para as tuas metas, é exatamente aqui onde você vai fazer isso acontecer. Deixa-me dar-vos um exemplo. Como vocês já sabem, vais colocar a descrição. Então eu posso dizer, por exemplo, saída para a meta, se eu quiser. Sejam o mais específicos possíveis. Aqui vocês vão colocar a data em que essa saída está a ser feita. E aqui é onde está o pulo do gato. Na categoria, temos agora uma categoria a mais, que é a categoria metas. Então, quando eu ativo a categoria meta, significa que o valor que eu vou preencher aqui será redirecionado para aquela tabela e colocado nas metas. Então, se é uma meta, vou pôr aqui o tipo como essencial, é um gasto essencial. E vamos supor que eu mando para minhas metas 1 milhão, por exemplo, e 500. É só um exemplo para vermos como funciona. E vamos lá para as metas para ver o que é que aconteceu. Estamos agora de volta para as metas e olha as informações que eu recebo. Na meta 1, ele diz que a meta foi conquistada a 100%. Ou seja, o alvo era de 1 milhão, foi acumulado 1 milhão e ele diz que está em falta nada. Mas lembrando que eu mandei para cá 1 milhão e meio, 1 milhão e 500. O que é que ele faz? 1 milhão foi para aqui e 500 ele mandou para a segunda meta a ser alcançada. Como também era uma meta de 1 milhão, ele diz que 500 mil foi alcançado, faltam 500. Então, é uma meta que está em progresso e foi atingido apenas 50% destas metas. Dali que algumas recomendações de como vai funcionar as metas. As precisam ter o cuidado de marcar as vossas metas pela ordem de prioridade, para que elas comecem a ser alcançadas na ordem que você definiu. Por termos aumentado uma categoria a mais, que é a categoria metas, aqui na nossa tabela de gastos por categoria, teremos uma categoria a mais, que são as metas. O restante vai exatamente funcionar como já funcionava na nossa tabela antiga. Foram então essas pequenas novidades que eu trouxe aqui na planilha mais 2K na sua versão Pro.